Oi, gente, vamos retomar aqui uma tradição do canal em que eu faço análises de convidados do Roda Viva e nós tivemos ontem a Anísia Trindade Lima, a nova ministra da Saúde, indicada pelo Lula. Ela foi muito bem na entrevista, ela foi uma das melhores indicações que o Lula fez nos ministérios, uma pessoa com a trajetória ligada ao conhecimento científico e depois de tanto negacionismo do governo Bolsonaro, ver uma pessoa como Anísia Trindade Lima no Ministério da Saúde é muito recompensador. Lembrando que as inscrições para o meu curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia estão abertas, mais informações no comentário fixado. Ela foi perguntada sobre uma variedade grande de assuntos, né? E eu não vou cobrir todos aqui. Mas, assim, num resumo geral, muitas perguntas sobre vacinação, e ela lembrou que no passado a cobertura era bem alta e agora nós estamos sofrendo com 70% de cobertura apenas para pólio, que é uma tragédia. Então tem que ter um movimento nacional de vacinação que inclua lideranças na sociedade civil e tudo mais para fazer isso. Ela foi perguntada sobre a tragédia dos Yanomamis e ela lembra um conceito até... ela não cita diretamente, mas parece um conceito do Jailson Paim de que omissão também é uma política, né? Quando você não faz algo, há uma política ali. No caso do Bolsonaro, era uma política de incentivo ao garimpo ilegal, né? E a expansão do garimpo ilegal tem tudo a ver com a tragédia dos Yanomamis. Ela foi perguntada sobre se haveria um esquecimento da pandemia, porque vários políticos ligados à pandemia, inclusive ex-ministros, né, como Pazuello, foram eleitos. E aí ela acabou não comentando muito se seria um esquecimento e tal, e que o dever é sempre lembrar, mas a minha análise é de que não aconteceu um esquecimento. O que aconteceu é que aconteceu uma adesão de grande parte da população, não só ao Bolsonaro, mas à sua forma de pensar, e com isso, mesmo pessoas negacionistas foram eleitas porque parte do eleitorado comprou essas ideias por conveniência ideológica, né, pelo viés, independentemente dessas ideias não terem base nenhuma na ciência. Inclusive, a Anísia Trindade Lima lembrou que não é apenas que a cloroquina não se sabe a eficácia, não se sabe que é ineficaz. Ela lembrou isso. Ela falou que o Brasil tem 11% das mortes, mesmo tendo o SUS e mesmo tendo apenas 3% da população mundial. A tragédia da pandemia foi realmente terrível e tem muito a ver com o governo Bolsonaro e com parte da população brasileira ter sido irresponsável, né? Falou sobre a importância de fortalecer a democracia, proteger a sociedade. Eu acho que do ponto de vista linguístico, eu apenas recomendaria a ela que não utilizasse tanto a palavra prioridade, porque ela usou a palavra prioridade para umas 30 coisas diferentes, e a ideia de priorizar é justamente quando você determina aquilo que toma precedente sobre as outras coisas. Se você tiver 30 prioridades, você não dá para ter tanta prioridade. Então, ela deveria ter usado, essa é uma questão importante, isso nós temos que olhar com cuidado e tudo mais. Olhar que eu gostei muito da Anísia Trindade quando ela teve, foi quando ela foi questionada sobre aspectos específicos de políticas. E ela lembrou que na questão do financiamento vão ser necessários estudos para, por exemplo, o piso da enfermagem. Vai ter que ter feito um estudo para ver o que é possível aumentar, e o que é justo para as enfermeiras e de onde vai vir o dinheiro. Então, ela mostra uma prudência ali em vários momentos durante a entrevista. Ela foi questionada se ela via a Fiocruz sob ataque. Ela lembrou de pesquisadores que mostraram a ineficácia da cloroquina, que foram atacados por bolsonaristas nas redes, que fizeram pesquisas relacionadas ao tema das drogas, que foram atacados por bolsonaristas nas redes. Quando ela foi questionada sobre doenças crônicas e diabetes pela pessoa do portal Drauzio Varela, ela falou da importância da integralidade da saúde, dos vários níveis. Ela está correta, mas seria bom falar do problema da alimentação, né? Nós temos que mudar o padrão alimentar
da população brasileira, que enquanto tem pessoas passando fome, você tem uma parte significativa da população se alimentando mal, inclusive pessoas que muitas vezes têm insegurança alimentar se alimentam mal. E não é por culpa delas, é porque se alimentar bem é mais caro, é mais difícil, muitas vezes. Então tem que se investir em alimentação orgânica, em produção de alimentos, de produção alimentar local, para substituir a alimentação industrializada, né? Eu, por exemplo, tenho gradualmente feito essa mudança, né? Na minha alimentação, minha saúde melhorou bastante. Então, eu penso que é uma coisa que realmente é muito importante ser feita, né? Ela falou sobre os mais médicos, e o que ela disse foi que tem que criar forma de incentivo para médicos brasileiros aderirem ao programa. Claro, isso é importante, mas tem certos lugares que vai ser mais difícil médicos brasileiros irem. Então não vai ser fácil, não. Né? Ela falou da importância da qualificação, que existe uma carência de especialistas em insumos. Ela foi perguntada sobre isso, que existe essa carência de especialistas em insumos na região amazônica, e ela disse que tem que realmente ter uma política para isso, também como tem que ter uma política para a população negra, né? A população negra teve a maior mortalidade de Covid no Brasil, e os indicadores falam de um preconceito, de um problema estrutural, não é? Ela foi perguntada sobre oncologia no setor privado e no SUS, e aí ela destacou todo o problema do subfinanciamento crônico do SUS, que precisa ser enfrentado, que o SUS precisa ser adequadamente financiado, e que o Brasil precisa depender cada vez menos dos insumos estrangeiros e voltar a produzir do básico, das máscaras, até coisas mais complexas. Né? Que ela está totalmente correta em relação a isso. Né? Enfim, ela foi questionada sobre médicos negacionistas que, mesmo depois dos estudos mostrando a ineficácia da cloroquina, continuaram receitando. E ela destacou, correto, que o Conselho Nacional de Ética Médica tem que atuar, que os conselhos estaduais de medicina têm que atuar. Né? Não podem ficar passivos diante disso. Foi questionada se foi perguntado se teria caça às bruxas. Na verdade, uma pessoa mandou uma mensagem assim dizendo que tem isso. Ela disse que obviamente que não. E ela lembrou que saúde mental e outras áreas tiveram que ser reestruturadas em departamentos que tinham sido destruídas durante o período do governo Bolsonaro, que deixou uma devastação em várias estruturas do Estado brasileiro, inclusive no Ministério da Saúde. Né? Foi perguntada sobre o enfraquecimento dos movimentos sociais ligados à saúde. Ela falou da importância de fortalecer a democracia e fortalecer esses movimentos com mais participação, e espera que com mais participação eles sejam fortalecidos. Foi perguntada sobre a fila do transplante, que é enorme, e ela disse que sim, que o Medina vai ajudar nisso e que eles já estão bolando uma estratégia. Foi perguntada sobre o escândalo da Prevent Senior, e ela disse também o óbvio, que vai contribuir com a investigação, mas a investigação é da ordem jurídica, o papel do Ministério da Saúde é colaborar, não é? E que o Brasil precisa se preparar para futuras pandemias, superar a desindustrialização do setor de saúde, e que temos ainda 33 milhões de brasileiros que não completaram o esquema vacinal, e essa é uma prioridade do Ministério da Saúde. Olha, a Anísia Trindade Lima é um golaço do Lula, foi uma indicação de uma pessoa que, depois de um período negacionista, depois de pessoas que rejeitam a ciência, ter uma pessoa cuja atuação da vida foi justamente em utilizar uma visão interdisciplinar da ciência para promover a ciência, para que a ciência dê subsídios a políticas públicas. E ela revelou esse aspecto da trajetória dela quando ela falou de estudos científicos e como os estudos científicos vão contribuir no desenho e na construção das políticas públicas. Olha, esse aspecto da Anísia Trindade Lima e para o momento histórico que o Brasil vive é realmente
uma indicação a se comemorar, e recomendo a todos assistirem na íntegra a entrevista que ela deu, a excelente entrevista que ela deu no Roda Viva. Né? A única recomendação realmente que eu farei para ela é que ela substituísse a palavra prioridade por outras palavras quando for se referir a políticas públicas que vai realizar, porque com certeza alguém vai questionar dizendo, olha, não dá para ter 30, 40 prioridades, mas isso mostra o tamanho do desafio que a Anísia Trindade Lima vai ter que enfrentar nesse momento. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo. Se você gosta bastante do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro e quem sabe divulga o nosso curso Literatura e Política, Luta Antifascista pela Democracia. Mais informações no comentário fixado. Eu peço que vocês divulguem o curso, é muito importante estarmos juntos nessa luta. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.